Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, nessa aula de hoje nós vamos conversar um pouco sobre o Big Data. Vamos fazer umas definições aqui sobre o Big Data, como que ele funciona, para que ele é utilizado e principalmente como que o Machine Learning utiliza o Big Data para resolver tarefas cada vez mais complexas. Beleza? Então vamos lá! Então pessoal, como eu estava falando com vocês, nós vamos falar aqui hoje sobre o que é o Big Data, por exemplo, explicar como funciona, quais as características do Big Data, o que difere o Big Data, vamos dizer assim, desses dados que nós normalmente utilizamos. E vou mostrar para vocês aqui qual que é o poder em se utilizar o Big Data mais o Machine Learning. Então pessoal, o que é este nosso Big Data que nós tanto falamos? Nós sempre dizemos, pessoal, que o Big Data é um conjunto grande e complexo de dados. Que esse conjunto grande e complexo tem algumas características que nós vamos ver aqui, eles tornam muito difíceis de utilizarmos os frameworks e as ferramentas que nós temos para trabalhar com menores conjuntos de dados quando nós entramos aí no Big Data. Então, boa parte do ferramental que vocês vão ver aqui, dos frameworks que nós chamamos, eles vão podem ser utilizados para trabalhar com grandes volumes de dados. Vocês vão ver aqui algumas diferenças entre os frameworks que não foram desenvolvidos especificamente para trabalhar com Big Data, daqueles outros que foram realmente desenvolvidos para se trabalhar com o Big Data. Beleza? Então, pessoal, como que eu vou saber se um conjunto de dados é grande e complexo? Qual que é a pergunta, Ou seja, o que difere este nosso Big Data do conjunto normal de dados que nós trabalhamos? O que difere? Quais são essas diferenças? Bem, para responder essas perguntas, nós temos o que nós chamamos dos Vs do Big Data. Eu não vou entrar aqui, pessoal, tanto no mérito, porque tem alguns autores que colocam 5, 6, 7, já vi até com 9 Vs distintos. Vou entrar aqui nos básicos que vocês vão ver. Então, o que define o Big Data são esses Vs do Big Data. Bem, como eu falei, eu vou utilizar aqui 5 Vs distintos, ou seja, são aqueles dados que possuem grande volume, possuem alta velocidade com que são gerados, são dados de diferentes fontes, ou seja, utilizam diferentes fontes que esses dados são coletados, então são variedade dos nossos dados. São dados que nós chamamos, são dados que nem sempre correspondem ali à realidade, ou seja, são dados que são dados faltosos, vêm com valores nulos, então são dados que têm esse tipo de característica. São dados que são de grande valor. O que eu quero dizer com isso? São dados que, quando eles agrupados e com essa quantidade de informação que nós temos, a gente aplica um modelo de Machine Learning para, por exemplo, entender e realizar previsões sobre aqueles dados, ou através daqueles dados, por meio daqueles dados, ele gera muito valor para as empresas. Então daí que vem hoje em dia essa grande procura por profissões que relacionam, que utilizem os modelos de aprendizado de máquina para resolver problemas reais. Bem, quando eu falo em volume, pessoal, vocês podem entender realmente com uma quantidade muito grande de dados. Para se ter uma ideia, hoje, aproximadamente, cada pessoa no mundo gera por segundo 2,5 megabytes de dados. Então, uma quantidade muito grande, um volume gigantesco de dados. Como vocês estão vendo aqui por este gráfico, a quantidade de dados que são gerados, e como esse gráfico cresceu bastante nos últimos anos, a gente consegue entender o volume de dados que nós temos hoje em dia. Então, esse volume vem da quantidade mesmo de dados que nós temos. Bem, como eu disse para vocês, pessoal, nós temos também a variedade. Um dos Vs desse Big Data corresponde à variedade. O que quer dizer essa variedade? Que esses nossos dados são provindos, eles provêm de uma quantidade muito grande de diferentes fontes. Por exemplo, nós podemos trabalhar com dados estruturados. Dado estruturado, pessoal, vocês podem entender como sendo aquelas tabelinhas bonitinhas igual nós temos. Cada característica de uma coluna e cada linha sendo uma instância daquele dado, daquele conjunto de dados que nós estamos trabalhando. Nós temos esses dados bonitinhos, bem organizadinhos, são dados que nós chamamos de estruturados. Eu também posso ter o que nós chamamos de dados semi-estruturados. São dados que estão em formatos de arquivos que necessitam de alguma transformação para ficarem nesse formatinho mais bonitinho aí. Por exemplo, dados em formato JSON, que é o que a gente utiliza muito via internet, XML também é utilizado muito na internet. Os nossos arquivos, por exemplo, formato CSV, são dados que nós chamamos de dados semi-estruturados. Dados também, que nós vamos ver aqui a variedade aí do Big Data, nós vamos trabalhar muito também com dados não estruturados. Por exemplo, dados de log, registro de log lá de um sistema, músicas, vídeo, tudo isso aí nós podemos aplicar os nossos modelos de aprendizado de máquina para gerar resultados cada vez mais interessantes. Beleza? Então corresponde a esta variedade que nós temos aí. Bem,
a velocidade, ou seja, o outro V do Big Data é justamente velocidade, que indica a quantidade de dados sendo gerados. Não falei com vocês? Pra você ter uma ideia, a cada minuto, cada segundo, melhor dizendo, cada pessoa gera algo em torno de 2,5 megabytes de informação. Então é uma quantidade gigantesca. Vídeo igual vocês estão vendo aqui. Quantidade de twitters, por exemplo, gerados por minuto. Quantidade de pesquisas na internet que nós temos, o número de vídeos assistidos no YouTube. Tudo isso demonstra, por exemplo, a velocidade com que esses dados são gerados. Bem, outra questão que é sempre importante é a do valor. O que eu falei com vocês? Estes nossos dados, pessoal, que nós estamos coletando, eles são muito importantes, eles são de diferentes fontes e esses dados, né, por eles terem essa massa muito grande de dados, eles normalmente carregam consigo muita informação. Só que essa informação, para esses dados se transformarem em informação, é necessário que nós sejam aplicados, por exemplo, esses nossos algoritmos para identificar padrões, para realizar previsões. E daí vem justamente esse grande valor que esse Big Data possui. Quando eu pego os nossos dados, eles estão ali todos bagunçados, vamos dizer, passo, né, para essa nossa análise, deixo os dados em um formatinho mais organizado e depois aplico os nossos algoritmos, por exemplo, para chegar numa solução, eu consigo gerar muito valor. Daí vem justamente o V de valor aí do Big Data, quando eu transformo esses nossos dados estruturados, não estruturados, semi-estruturados, em informação, eu tenho a possibilidade de criar aí essas empresas, você já deve ter ouvido falar dos data-driven, são empresas que tomam decisões a partir da análise de dados, beleza? Bem, nós temos também essa veracidade, é o outro V que eu estou mostrando para vocês aqui. Como eu falei, esses dados vêm de diferentes fontes, não são? Então eu posto esses dados, né, como eles vêm de diferentes fontes, são de diferentes formatos, gerados por diferentes autores, vamos dizer assim. Então esses dados, eles podem vir, normalmente vêm com um conjunto muito grande ali, por exemplo, de valores faltosos, valores que são errados, outliers. Então esses nossos dados, como vocês estão vendo, a característica do Big Data é justamente esses dados não serem, né, tão bonitinhos, vamos dizer assim. E daí vem aquilo que eu conversei com vocês na aula anterior, que é justamente a necessidade que nós temos de ficar boa parte aí do nosso tempo, ajustando, limpando esses dados, deixando esses dados em um formato mais interessante para os nossos modelos. Como vocês estão vendo, eu tenho valores nulos, são valores que não estão presentes aqui, por exemplo, no nosso dataset. Tem valores que podem vir errados, então, por exemplo, isso aqui identifica provavelmente um possível outlier dos nossos dados. Esses dois aqui são dados que têm um valor, vamos dizer, muito distante do normal que nós estávamos esperando de acordo com essa coluna que ela está sendo analisada. Então, essa aqui é o que nós chamamos da veracidade dos nossos dados. Bem, quando eu tenho todos esses vezes, 5 vezes que vocês viram, eu consigo dizer que eu estou trabalhando em dados do Big Data. E para que nós utilizamos eles? Coloquei que algumas empresas, pouca parte delas aqui, igual vocês estão vendo, pouca parte das empresas que utilizam essa parte de trabalhar com Big Data em conjunto com Machine Learning, mas vocês já devem conhecer todas elas. Por exemplo, a Netflix, igual muitos de vocês já devem ter assistido alguns filmes aí, ou pelo menos conhecem a Netflix. Então a Netflix utiliza essa grande quantidade aí de usuários do sistema de streaming dela para criar, por exemplo, recomendações. E não só criar recomendações para o usuário, viu, pessoal? Utiliza, por exemplo, para direcionar as produções, onde vai investir o dinheiro. Tudo isso é justamente baseado nessa quantidade de informação, que os feedbacks, vamos dizer assim, que os usuários dão a partir do momento que eles estão assistindo os filmes. O Spotify também, que vocês devem conhecer, recomenda músicas, né? Ele aprende ali as características das músicas utilizando um pouquinho do processamento da linguagem natural ou a ideia do processamento da linguagem natural para recomendar músicas aí para gente. Outra empresa que utiliza bastante o processamento de dados, principalmente utilizando modelos de aprendizado de máquina, são as empresas, né, essas fintechs famosas e empresas mais antigas também, como a American Express, que utiliza os modelos aí de aprendizado de máquina para entender as características dos clientes, verificar, por exemplo, qual que é o score de risco de cada um desses clientes, conseguir prever qual que será o faturamento. Tudo isso ela utiliza em conjunto com o Big Data, com os dados que ela coleta, em conjunto com os algoritmos de aprendizado de máquina. Outra empresa, também bastante conhecida, é a Amazon, por exemplo, nos sistemas de recomendação. Então sempre coloca lá embaixo assim, ó, quem comprou esse produto também comprou esse outro, são justamente os sistemas de recomendação, identificando as características e preferências do usuário e tentando oferecer aí pra gente aquela quantidade ou aqueles produtos que nós estamos mais sujeitos, vamos dizer assim, a comprarmos, a adquirir aquele determinado produto. Se ela oferece para a pessoa, no momento que ela está
A pessoa está procurando um produto. O produto que ela realmente deseja, a tendência é comprar mais produtos. Comprando mais produtos, vai aumentar o que nós chamamos dessa cesta de produtos e aí vai conseguir realmente aumentar os lucros da empresa. Beleza, pessoal? Então, chegamos aí, né, ao final dessa nossa aula de hoje, onde vocês puderam ter uma ideia de como que é o Big Data e como que as empresas utilizam o Big Data mais o Machine Learning para gerar valor, para gerar conhecimento e, no final das contas, gerar dinheiro e maior lucro para as empresas. Tranquilo? Então, pessoal, na nossa próxima aula, nós vamos ver as ferramentas para o Machine Learning. Vamos ver vários frameworks que nós podemos utilizar para criar, para desenvolver as nossas aplicações utilizando o aprendizado de máquina. Tá joia? Até logo, pessoal. Nos vemos. Tchau, mais.